No Fórum do Trabalhador de hoje, greve dos bancários, trabalho infantil, balanço das eleições 2014. Daqui a pouquinho no Fórum do Trabalhador. Olá, bem-vindo ao Fórum do Trabalhador. Que alegria reencontrá-lo novamente. 3 meses, muita saudade, mas estávamos cumprindo uma missão muito importante para a classe trabalhadora disputando as eleições. E cumprindo a determinação eleitoral, ficamos afastados da apresentação do programa, que foi muito bem comandado pelo Jean Kleber. Jean Kleber trouxe convidados, trouxe novidades. Eu quero agradecer ao carinho que você, telespectador do Fórum, dedicou ao Jean no período do nosso afastamento. Mas hoje vamos começar repercutindo sobre as oscilações no mercado de trabalho. Conosco, Jarbas Cafola. Olá, Jarbas, tudo bem? Olá, André, tudo ótimo. Muita alegria estar aqui presente no seu programa, parabenizar você pelo evento das eleições. Foi muito agradável tê-lo no nosso coro eleitoral. Jarbas, nós estamos encontrando pessoas dizendo que o mercado de trabalho está confuso, está estranho. Muitos empregadores disponibilizando vagas, muitos trabalhadores procurando novas ocupações, mas parece que não encontram um encaixe. O que está acontecendo na sua opinião? Isso, André, isso está acontecendo dentro da nossa sociedade, né? O trabalhador ainda ele não se adaptou à situação que se encontra na nossa economia. A nossa economia está pujante, ela está crescendo, só que, consequentemente, a capacidade da sociedade, do trabalhador, ela não está acompanhando. Então, muitas empresas estão se atualizando e o trabalhador não consegue acompanhar esse mesmo ritmo. Então, nós da sociedade precisamos alertar os trabalhadores para que eles se qualifiquem, para que eles voltem a procurar novos cursos de qualificações, para que ele tenha novas chances de mercado, para que ele tenha uma remuneração mais avaliada, com maior recurso, para que ele possa ter essa situação favorável de encontrar um emprego melhor, uma situação melhor para a sua família, para os seus dependentes. A busca de qualificação é um exercício permanente. Muitas pessoas se contentavam em ter o diploma do primeiro grau, diploma do segundo grau, ou agora diploma do fundamental, diploma do médio, mas o mercado pede cursos técnicos, pede atualizações, não, Cafola? Isso, André. A gente tem que entender que o mercado mudou, a situação mudou. Antigamente, muitas famílias seguiam-se as suas profissões. O pai, o avô era sapateiro, o pai continuava na lojinha de sapataria. O filho hoje não consegue mais sobreviver ali naquela lojinha pequenininha de sapataria. Ele precisa galgar uma qualificação melhor, até para tocar melhor essa lojinha de sapataria. Então, a gente percebe que muitas profissões estão chegando novas para o mercado e a sociedade, esse trabalhador precisa estar ativo. Ele precisa realmente continuar se qualificando, estar pronto. O pessoal faz a carreira do segundo grau, terceiro grau e para aí. Precisa fazer uma pós-graduação, um mestrado para acompanhar o mercado que está acontecendo hoje. A cobrança do empresário para esse trabalhador qualificado está muito grande. Ele está procurando esse empregado. Jarbas, você certamente é menino novo, mas pegou a época da datilógrafa. Vixe. Tinha que fazer o curso de datilografia. Depois você tinha que fazer o curso de digitação, quando chegaram os computadores. Hoje, o profissional da área administrativa tem que dominar várias ferramentas, multimídias, planilhas, uma infinidade de avanços tecnológicos que obrigam uma atualização permanente. Sem dúvida, André. E você voltou no passado e eu lembrei agora, né? Quando eu cheguei em Ribeirão Preto, o primeiro curso de qualificação que eu fui fazer foi de datilografia. E em seguida tinha um curso de datilografia para máquina eletrônica, que já tinha o auge já estava a máquina eletrônica, né? Para depois a gente fazer o curso de computação. Então eu fiz esses 3 cursos numa empresa aqui em Ribeirão Preto e depois fui para a faculdade e dei sequência, né? Então o trabalhador precisa dar sequência em toda a sua carreira.
e seguir a sua qualificação. Porque se ele parar no meio, a empresa ou o empresário, ele vai ficar numa situação não favorável. Um outro que seguiu todo o projeto pode ocupar o cargo de trabalho dele. E os planos de carreira nas empresas? A gente tinha relatos de funcionários que entravam no banco, por exemplo, como contínuo, chegava a gerente. Hoje isso é mais difícil, porque o mercado, por vezes, aquela agência bancária, ela já quer trazer um gerente de fora, ela quer trazer um técnico de fora. Subir na mesma empresa ficou mais difícil, na sua visão? Ficou muito mais difícil, né? Ficou muito mais competitivo, né? Porque as empresas hoje, elas não só vê a qualificação do profissional, mas sim vê também o tanto de relacionamento que esse profissional tem no mercado. Então, às vezes, é vantagem para essa empresa trazer um profissional de uma outra empresa do seu concorrente que está já relacionado com o rol de relacionamentos dela para agregar a sua empresa. Então, isso tem uma cobrança muito grande para aquele trabalhador que está lá dentro pleiteando aquela vaga. Fica difícil ele chegar por causa que o de fora tem um rol de relacionamento maior do que o dele. Quero aproveitar a presença do Cafola para repercutir a greve dos bancários. A categoria aceitou a proposta dos empregadores. Nós temos algumas imagens agora que você está visualizando das agências locais aqui. E após a assembleia realizada na segunda-feira, dia 6 de outubro, o Sindicato dos Bancários de Ribeirão Preto e região acatou a recomendação do Comando Nacional dos Bancários em aceitar a nova proposta formulada pela FEBRABAN, a Federação Nacional dos Bancos, e colocou fim na greve. A paralisação teve início no dia 30. A categoria aceitou a proposta de recomposição de 8,5% nos salários. O piso da categoria teve um aumento de 9% e o vale alimentação um aumento de 12,2%. Os bancários reivindicavam 12,5%, mas a avaliação do comando de greve é que o avanço foi significativo, inclusive acima da inflação. Os dias paralisados serão compensados. Cafola, mais uma categoria que tem um aumento acima da inflação, mas os banqueiros, se podiam chegar no 9,5%, por que deixaram ter greve? Se o banco é o segmento que mais ganhou nos últimos meses? Isso é uma estratégia patronal, né? Não é só lá nos banqueiros, a gente percebe lá na indústria, percebe lá no comércio. Eles atentam de toda quanto é forma conseguir a diferença de 1%, 1,5%, né? Que deu do que eles estavam pedindo, do que foi dado, do que chegou. Tem uma situação que é na hora de negociação que a gente fala, mas gente, você está de brincadeira comigo que você não quer me dar esse valor de 1,5%. Você vai querer que a gente faça greve? Eles apostam que o movimento não vai fazer greve, que o movimento vai afrouxar. Eles não acreditam na capacidade da logística do movimento sindical para a mobilização. No caso específico do banco, eles contam com algumas ferramentas, por exemplo, o caixa eletrônico, as agências lotéricas, os prestadores de serviço. Isso acaba enfraquecendo. A categoria de bancários foi uma das mais fortes do país, né? Sem dúvida, né? Ela já foi considerada uma pioneira, né? Mesmo pela capacidade econômica de recebimento que eles tinham, né? E pela importância econômica que o bancário presta à sociedade brasileira, né? Mas o banqueiro, ele põe na garganta. Ele quer ver o que vai acontecer, ele aposta, ele não acredita na capacidade do movimento sindical. Você, como negociador, como sindicalista, já participou de inúmeras rodadas de negociação. Qual que é o sentimento do lado do representante do trabalhador quando ele tem os números na mão? Principalmente quando se fala de banco, é publicado o balanço do banco, é informado, saem os indicadores, fora o que geralmente já se sonega. Mas o que é publicizado já aponta lucros astronômicos, taxas de juros escorchantes. O banco ganha muito, muito, muito dinheiro. Chega na mesa de negociação, primeiro aumento 0, depois oferece 2, 4, fica... Como que é isso, pô? O sentimento do sindicalista? O aumento é sempre aquela história, aumento real. Não tem. Só tem o índice. Quanto que é o índice, é isso que a gente vai dar. Aumento real, não pode nem começar a falar que eles já levantam da mesa e vão embora. Essa é a postura, geralmente, do empresário e dos bancários, dos banqueiros.
Aí, com muita sensibilidade, a gente vai lá, explica, elucida, esclarece, mostra. A gente tenta pegar pela participação do trabalhador que está trazendo lucro, aí volta, o tanto que você teve de lucro e tal, não tem lógica você falar que não tem como aumentar a participação dos lucros. É cansativo, é desgastante. Tanto é que ele vai pondo o movimento sindical na parede, até que o movimento sindical tem que usar a ferramenta da greve para sensibilizar a sociedade, consequentemente para sensibilizar os banqueiros. Tá? Essa é a ferramenta que é usada. Porque na hora que começa a chegar a mídia e começa a ter repercussões negativas para as imagens do banco, é que ele volta e fala, não, vamos conversar. Para você ter ideia, históricos, isso anterior, em 92, 93, a Febraban, isso foi uma história que me contaram, o sindicato patronal dos bancários não quis negociar. E a Federação dos Bancários apelou. Precisaram, na madrugada, fazer uma mobilização não muito favorável ao presidente do sindicato dos banqueiros, em todas as suas agências, para no outro dia ele vir e falar, pelo amor de Deus, vamos conversar agora. Então, muitas vezes o movimento usa situações apelativas porque realmente o movimento está na parede. E quando está na parede fica ruim, não tem mais argumento. E é importante nessa hora que o trabalhador tenha consciência que a sua direção sindical está qualificada, está preparada para fazer a negociação e sabe o melhor momento de acelerar, o momento de afrouxar, porque às vezes no movimento grevista também, quando o movimento está forte, já não tem o que tirar e o pessoal quer continuar mobilizando, quero mais, quero mais. Quando o movimento está muito fraco e ainda dá para crescer, tem gente que já está com medo, não vamos não, ter essa sensibilidade é fundamental para um sindicalista. Tem que estar atento a tudo, né? Porque a gente trabalha com seres humanos. E cada ser humano é uma situação, está numa situação, tem um pensamento, tem uma cultura. E às vezes nós atendendo aquele ser humano, para aquela situação, para um já está bom, para o outro ainda não. E aí a gente precisa achar o meio termo de todos na mobilização, falar, agora chegou. Ou não, vamos avançar um pouco mais. Essa é a nossa perspectiva, a nossa mobilização. Em Ribeirão Preto nós tivemos denúncias de assédio moral. Um encarregado de setor, um gerente de setor, teria ameaçado, tentado intimidar trabalhadores para que cessassem o movimento grevista, ameaçando-os de demissão. Segundo a direção da entidade, um boletim de ocorrência será lavrado. Jarbas Cafola, outra técnica muito utilizada do lado patronal, a intimidação do trabalhador. Nossa, isso é usado assim, fielmente. Né? Se você aderir, você vai ser mandado embora. E aí vira aquela questão psicológica em cima do trabalhador, porque o trabalhador também tem as suas responsabilidades com a sua família, com toda a sua situação social. E para ele aderir à greve, ele fala, e agora? Como é que faz? Mas com muita calma, com muita tolerância, a gente percebe onde está pegando e aí a gente faz esse boletim de ocorrência, vai em cima do superior, né? Aí o superior também lembra que ele é funcionário, né? Que amanhã ou depois pode ser ele, porque, né, ele tem metas para cumprir, como todos nós temos. Só que nesse momento a gente precisa reivindicar melhores condições de salário, melhores condições de trabalho. E é assim que a gente consegue. Conversando com o patrão, ele levanta e vai embora, de tchauzinho para nós. A gente só consegue com mobilização e muitas vezes usando algumas técnicas que não é muito bem vista. E aí vem o juiz e dá um interdito proibitório, que fala que tem que fazer com 60%, não pode fazer greve, né? Ainda há essas interpretações, mas nós fazemos greve. É bom a população ficar consciente de que a greve é o último recurso da classe trabalhadora, só é utilizada em momentos extremos e que ninguém quer prejudicar a população, até porque o bancário também utiliza o sistema bancário para fazer as suas transações. Muito obrigado, Jarbas, que alegria reencontrá-lo. Até o próximo fórum. Eu que agradeço, é sempre uma alegria estar contigo, André. Obrigado. Estamos no mês de outubro, mês de prevenção ao câncer nas mulheres. É o Outubro Rosa. Preste atenção nessa mensagem. O Hospital do
Câncer de Muriaé, da Fundação Cristiano Varela e o Cine Veredas se uniram para falar de algo importante para todas as mulheres. Câncer de mama. A maior causa de morte entre mulheres brasileiras. Quase 50 mil novos casos por ano. Um inimigo que pode ser vencido com informação. O câncer de mama, como o próprio nome diz, afeta as mamas, que são glândulas formadas por lobos, que se dividem em estruturas menores chamadas lóbulos e ductos mamários. É o tumor maligno mais comum em mulheres. De forma geral, o câncer de mama não tem uma causa única, mas alguns fatores de risco merecem atenção. Aumento da idade, menarca precoce ou idade da primeira menstruação, menopausa tardia, nunca ter engravidado, ter tido o primeiro filho depois dos 30 anos, histórico familiar. Existem também os fatores de risco modificáveis, relacionados ao estilo de vida, como excesso de peso e ingestão regular de álcool. Mas independentemente de ter ou não algum fator de risco, toda mulher deve ter em mente a importância da prevenção e do Dia Rosa, o dia da sua mamografia anual. Isso porque a mamografia é o único exame capaz de detectar tumores menores de 1 centímetro. Com esse tamanho, o nódulo ainda não pode ser sentido com as mãos, mas se diagnosticado e tratado rapidamente, as chances de cura chegam a 95%. Lembre-se, toda mulher tem direito a um dia rosa por ano, o dia de fazer sua mamografia. Seja uma mulher consciente. Faça sua mamografia anualmente. Voltando com o Fórum do Trabalhador, agora recebendo o Clodoaldo do Carmo Campos, presidente do SEAC Ribeirão Preto. Bem-vindo, Clodoaldo, tudo bem? Tudo bem, André. Muito obrigado mais uma vez. Quero te parabenizar pela tua coragem, pela tua disponibilidade de disputar um pleito tão importante em nome dos trabalhadores. E você, com toda a coragem, foi para as ruas e entendo que você saiu de lá das ruas vitorioso. Parabéns pela sua coragem, pela sua disponibilidade. Muito obrigado, Clodoaldo. Eleições têm caráter pedagógico. Nós vamos à rua, debatemos com a classe trabalhadora, com os eleitores em geral, e depois vêm os resultados da urna. Segundo o DIAP, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o próximo Congresso é mais conservador, Clodoaldo. A classe trabalhadora perdeu espaço, os movimentos sociais perderam espaço, e apesar da renovação de mais de 40%, foram fortalecidas as bancadas de militares, as bancadas de evangélicos, as bancadas dos empresários e o bloco chamado conservador. O que você vê desse cenário? André, como a gente acompanha a política já de longas datas, inclusive com militância dentro do Congresso Nacional, nas subcomissões, nas comissões, a gente vê, né, a postura de cada deputado federal, de cada senador. A gente vê isso lá atrás das câmaras, quando eles não precisam de voto. Então, é uma preocupação grande. E eu, particularmente, percebo esse avanço da bancada conservadora no Congresso Nacional. Então, porque você vê que todos os projetos sociais não andam no Congresso Nacional, qualquer um deles. Quando se fala em redução de jornada de trabalho, nas subcomissões não passa. Quando você fala que discutir a pauta trabalhista não avança, assim como também não avança em outras áreas sociais. Então a gente percebe esse avanço realmente das bancadas conservadoras, patronais. Agora, cada dia, cada época que passa, fica mais difícil conversar com o trabalhador. Quem é cada deputado federal? Quem é cada senador? Prova disso, André,
é que você vê que São Paulo, vamos falar São Paulo, porque até porque estamos aqui nesse estado. São Paulo, maior número de trabalhadores do Brasil, inegavelmente. Né? Votamos todos em um partido conservador. Votamos em um partido que discute o neoliberalismo, que quer o fim do 13º, que é o fim das férias, que é o fim do aviso prévio, que é o fim da multa do 40%, da estabilidade da gestante, enfim, eles querem que acabe tudo. Essa é a discussão que se tem. Aliás, até fazendo um parêntese, o partido que ataca os dois lados, ataca na iniciativa privada, com a flexibilização, que você muito bem disse, atacando frontalmente os direitos dos trabalhadores, e do lado do setor público, que quer acabar com o funcionário público. Você viu a série de greves, salário de professor achatado, policiais militares... Batendo em professor também. Salário de miséria em uma categoria brigando com a outra, a saúde acabada, a volta da teoria do Estado mínimo também imperando. E é o partido que ganha no primeiro turno. Dentro de São Paulo, onde que aqui nós temos o maior número de trabalhadores, onde aqui nós temos a sociedade civil organizada em todos os sistemas de ONGs, enfim, que mira, que trabalha com as periferias, com a pobreza, né, que exige a maior redistribuição de renda, que exige a igualdade social, a inclusão social. É tudo dentro de São Paulo essa discussão. E aí a gente vê numa eleição os trabalhadores votar neste partido conservador e que, na verdade, simplesmente não se falou no neoliberalismo, mas é o que o partido defende. Na bandeira desse partido está incluído tudo isso que eu falei. Então, obviamente, o que vai acontecer após o fim das eleições? Nós, representantes do movimento sindical, vamos ter tranquilamente muita dificuldade em estar conversando com esses deputados, esses senadores. Nós vamos ter muita dificuldade em avançar nas conquistas sociais, não só na trabalhista, porque são conservadores. Qualquer cidadão pode pegar o histórico desses deputados, desses senadores e vai ver que para o trabalhador eles não avançaram em nada. Eles vão lá defender segmentos. Um defende o segmento da construção civil, outro defende os pecuaristas, outro defende os latifundiários. Agora, quem tinha que estar lá defendendo os trabalhadores não vão estar. Obviamente que nenhuma pauta vai andar, a não ser aquela neoliberalista que nós conhecemos, que já debatemos, que já discutimos, que todos os trabalhadores conhecem isso, mas agora parece que todos nós esquecemos e fomos, mais uma vez, para esse lado do conservadorismo. Mas nós vivemos uma época da informação, as mídias sociais colocadas. Hoje as votações são todas disponibilizadas, o que cada pessoa fala, o conteúdo está disponível na internet. Quem errou, Clodoaldo? Errou a população a não fazer a avaliação correta, errou o movimento sindical que não soube se expressar, erraram os movimentos sociais que não demonstraram a sua força. Ou será que algumas teorias muito modernas acabaram assustando o cidadão comum? Não. Na minha opinião, errou o movimento sindical, errou o movimento social, os movimentos sociais. Porque num momento desse, o movimento sindical, através das centrais sindicais, federações, confederações, sindicatos e esses movimentos sociais se unirem, realmente apresentar para a população a realidade das pautas. Tem um candidato que até agora ele não apresentou o programa de governo à presidência da República. E estamos aí para o segundo turno, dia 26. Então, o movimento social, junto com o movimento sindical, tinha que estar atento a tudo isso, tinha que ter ido para a rua e apresentado a realidade em que vivemos hoje. A realidade que nós vivíamos há 12 anos atrás, a realidade que vivemos há 4 anos atrás, a realidade que estamos vivendo hoje. Trabalhadores estão tendo oportunidade de fazer, de andar de navio com a família, cruzeiro de navio. Há pouco tempo atrás, os trabalhadores entravam no navio para fazer a limpeza. Os aeroportos viraram rodoviárias. Todos nós tivemos a oportunidade de ter esta igualdade. Aliás, algumas pessoas criticaram a falta de estrutura dos aeroportos,
os aeroportos foram concebidos para um grupo pequeno, para uma elite. E agora, quando o pobre, quando a classe média tem essa possibilidade, encher o aeroporto, vai ter que reformar, ampliar. E isso deveria ser um motivo de comemoração, não um motivo de crítica. Motivo de orgulho para nós todos que conseguimos avançar, André. No programa Minha Casa Minha Vida, avançou. Quando no governo anterior, aí, nos governos anteriores, se falava em acabar com as universidades federais, já nesse novo governo que quis a inclusão social, não acabou com as universidades, muito pelo contrário. Incentivou o Enem, o ProUni, tem aquelas carteiras que financiam os estudantes que não conseguem pagar ou não conseguem entrar, tem o FIES e etc. Tal. Tudo para quê? Vamos bater o recorde agora de alunos que vão ser trainee na FUVEST desse ano, no Enem desse ano. Então, quer dizer, você percebe que isso está pesando demais para essa classe conservadora, e eu acho que o movimento sindical, mais os movimentos sociais, o movimento estudantil, tinha que levar isso para a sociedade e debater claramente. Porque se ficar somente ouvindo o que a mídia, a grande mídia, fala, vai acontecer esses erros eternos. E depois nós temos 4 anos de discussão no Congresso Nacional para não deixar acabar o Enem, para não deixar acabar com as universidades federais. Então, quer dizer, agora, faltou debate da nossa parte? Faltou. Eu culpo o movimento sindical e culpo a sociedade civil organizada nas ONGs, que defende e que quer a inclusão social. E sabemos que da forma que está indo aí, não vai haver nada disso. Posso falar aqui tranquilamente que eu não sou candidato, não participei, né, não estou mexendo. Mas a pergunta que você me fez, quem errou? O movimento sindical, a sociedade civil organizada nos movimentos sociais, cada um partiu para um lado e esqueceu do conjunto. O outro lado não esqueceu do conjunto, não. E o outro lado, embora é brigado, internamente são brigados, mas eles têm uma bandeira só, eles têm um partido só, eles vão para a discussão em bloco, eles vão para as entrevistas coletivas em bloco, coisa que o movimento sindical não soube fazer. Clodoaldo, mas o sindicalista, quando ele vai dialogar com o trabalhador, vai dialogar com a sociedade, ele geralmente fala a verdade, ou ele apresenta a realidade. E muitas vezes a realidade é antipática. A gente percebe, de outro lado, pessoas fazendo um discurso ou vendendo uma ilusão que elas não acreditam naquilo, mas que, por ser interessante ou por dar voto, eles acabam reproduzindo esse discurso. E nós vimos algumas situações de extremismo, candidatos que eram considerados os nanicos ou candidatos com menor potencial, abraçaram uma bandeira. Se tem um movimento que é a favor do gay, ele abraça que ele é contra o gay e ele acaba arrebanhando votos. E aí nós vimos pessoas multiplicando votos em alguns debates que não eram os prioritários da sociedade. Debate prioritário era a geração de emprego, preservação de saúde, de educação, de transporte. E nesses temas nós não observamos propostas objetivas. Aliás, proposta e planejamento. Você falou agora de plano de governo. Chegar e dizer assim, nós vamos melhorar a saúde é legal, mas ninguém chegou e falou, nós vamos melhorar a saúde pegando o orçamento daqui, colocando aqui, ou fazendo essa ação. Foi uma eleição com pouca qualificação? Nenhuma qualificação. Eu disse aqui, tem um candidato que está aí para o segundo turno que não te apresentou plano de governo até agora. Quer dizer, ele não prometeu nada para ninguém. Então, o que ele for fazer lá, ele não prometeu nada para ninguém. Você foi bastante objetivo, bastante claro. Ele não discute uma proposta como assim, olha, o orçamento da União é X. Vou cortar as verbas destinadas pessoais de deputados que seguem para X lugar do Nordeste, e essas verbas eu vou destinar à saúde pública, à segurança pública. Não se debate isso. Qual é o orçamento da União? Para onde o planejamento destina esses recursos? Aí vem aquela base de troca. O Poder Executivo manda um projeto para o Congresso Nacional e aí começa as barganhas. Eu preciso mandar X milhões lá para o meu estado, senão eu não voto. Eu preciso mandar X lá naquela região, senão eu não voto. Então o que acontece? Fatia os recursos dos cofres da União e não se destina os recursos exatamente para onde eles deveriam ir.
Saúde, educação, transporte, tudo isso. Então, não se discute, só se faz barganha. Se não se fizer as coligações, não governa. Então, André, falta debate sério, falta debate transparente. Olha, eu vou fazer isso porque eu vou pegar o recurso daqui. Esse recurso que ia para lá não vai mais, ele vai para cá. Quer dizer, aí é onde os candidatos não querem falar, né? Porque não convém falar isso para a sociedade, não convém falar isso para a população. Então, perde-se o debate, perde-se o foco, não fica nada claro, sem plano de governo nenhum, sem ação nenhuma, e depois eles entram lá e falam, bom, agora nós vamos ver o que nós vamos fazer. Quer dizer, e aí não temos jeito mais de brigar. Aliás, nós vamos pegar o exemplo de educação. Muitos candidatos estão defendendo ou defenderam, eu nem vou falar agora da presidência, até porque a lei eleitoral nos proíbe, já que nós temos ainda o segundo turno, mas vamos falar, muitos parlamentares falaram sobre escola de tempo integral. E existe uma conta objetiva. Se na cidade tem 10 escolas, nessas 10 escolas as crianças estudam de manhã à tarde, a partir do momento que virar tempo integral, vai ter que ter 20 escolas. A mesma turma vai ficar o dia todo na escola, já não vai caber o aluno ali. E ninguém debateu de onde vem. Saúde. Teve toda uma crítica com relação aos médicos que vieram de fora, mas não foi apresentado. Vai formar mais médico aqui? O médico formado aqui vai lá atender na periferia? Vai criar algum dispositivo legal determinando que o recém-formado atenda o pobre, atenda na periferia? Então, assim, Clodoaldo, existe toda uma maquiagem, mas não tem uma profundidade de debate. De debate. Como você acaba de citar, quantos médicos são formados pelas universidades públicas federais no Brasil? Está lá um número. Agora, está faltando médico? Eu me formei na universidade com recurso da União, com recurso público, recurso do povo. Meu estudo na Universidade Federal foi gratuito. Eu paguei, sim, a pensão para morar, etc. e tal. Isso é os custos. Mas o ensino foi gratuito. Então, André, por que não se tem também uma retribuição desses médicos para as populações de periferia, para as populações das regiões mais distantes? Então, eu entendo que tinha que ter. Eu me formei com o dinheiro da União. Bom, então eu também tenho que devolver para a população um trabalho, um atendimento qualificado. Agora, depois que eu prestei um ano desse serviço, aí sim eu iria lá para a praia do Rio de Janeiro. Mas nesse primeiro ano, eu acho que eles teriam que prestar serviço à comunidade. Esse é meu entendimento. Esse é um debate que teria que se abrir. Tudo bem. No socorro buscamos médicos cubanos, porque eles, inclusive, quiseram vir. Teve um ou outro episódio pontual, mas na grande totalidade, os médicos estão aí atendendo. Agora, e os nossos alunos que se formam todo ano? É só na praia do Rio de Janeiro que atende? É só nas praias do Nordeste? Não. Eu entendo que tinha que ter um programa, um debate. Me formo, devolvo aos municípios, devolvo à população um trabalho e depois vou seguir minha vida. Não sei porque é tão difícil conversar disso. Clodoaldo, os programas sociais foram muito criticados nessa campanha, principalmente o Bolsa Família. Eu encontrei um trabalhador aqui em Ribeirão Preto que veio do Maranhão e ele morava em uma cidade e trabalhava na lavoura. Lá o único emprego que tem para a cidade inteira é na lavoura. E eles ganhavam R$5 por dia. R$5 por dia. Se ele trabalhasse 30 dias, ele ganharia R$150. E o que ele falou? Chegando aqui no Sul, as pessoas falam que o nordestino é vagabundo. Fala que a gente vive de Bolsa Família, que a gente vive de caridade. Mas na minha cidade não tinha onde trabalhar e se eu trabalhasse 30 dias eu ganhasse R$150. Hoje ele está em Ribeirão Preto, já está adquirindo uma moradia, ganha R$1.200, já está fazendo uma qualificação para procurar um outro emprego. Dá para aproximar essas duas realidades, Clodoaldo? Dá para as pessoas do Sul, Sudeste, terem a percepção que existe um Brasil à parte que precisa ser ajudado? Dá, eu acho que o governo federal deveria destinar também uma mídia explicando realmente essa realidade, André. Porque muita gente que critica aqui o Bolsa Família, ele não conhece o Nordeste.
Ele conhece as praias do Nordeste, mas ele não conhece o sertão de Pernambuco, o sertão de Ceará, o sertão do Tocantins, o sertão do Goiás, o sertão do Amazonas, o Piauí. Quando se fala em Nordeste, que às vezes o sulista conhece, muitas vezes é o litoral. Agora, dentro, na parte interna do estado, conta lá com a seca, a diária que o outro que paga, não tem nem como pagar, mas faz um sacrifício, ainda paga uma diária para um companheiro ajudar ele, que é R$5, R$6. Então, você vê bem, essas pessoas, se você não der uma ajuda, se você não der um incremento para que ele consiga, pelo menos ficar ali, ele é mais um que vem para a periferia de Ribeirão. E muitas vezes eles não querem vir, eles querem ficar na terra natal deles, mas não tem condição. Então, R$5 em Ribeirão Preto é uma coisa, e R$5 no Nordeste, no sertão do Nordeste, é outra coisa. Eu estava no lançamento desse cartão cidadão, quando nós questionamos R$30, que muito pouco, presidente, R$30, ele falou, então eu vou falar para vocês o que é R$30. E ele contou lá uma historinha, e eu não vou repetir aqui, porque não sou autorizado por isso, era uma sala fechada, em que tinha algumas lideranças, e que ele convenceu a todos nós que R$30, para quem não tem nada, é muito dinheiro, ajuda bastante. Não resolve a vida daquele cidadão, de jeito nenhum, mas você vai ter como comprar pelo menos 1 quilo de feijão, 1 quilo de farinha. Aliás, muitas vezes as pessoas ficam naquele questionamento. É mais fácil dar o peixe ou é melhor ensinar a pescar? Para quem passa fome, não tem discussão. Você tem que dar o peixe. Quem passa fome nem pode te ouvir. Quando a fome bate, não tem nem capacidade de raciocínio. Então, para quem passa fome, você tem que dar o peixe. Alimentado, a pessoa precisa aprender a pescar. E aprender a pescar é formação, é escola, é curso técnico, é capacitação. Uma vez que a pessoa matou a sua fome e ele aprendeu a pescar, existe um terceiro elemento que nenhum político explica. Precisa ter o rio. O trabalhador precisa ter os meios. E aí cabe ao poder público, cabe à iniciativa privada, fornecer o rio, fornecer o mecanismo. Tem que ter indústria, tem que ter comércio, tem que ter prestação de serviço, tem que ter empregabilidade. O grande desafio é qualificar e garantir o emprego. Aí sim, se o cidadão não quer, depois de passar dessas 3 etapas, aí ele pode ser classificado como um vagabundo, como um folgado, como um tranquilo, como uma pessoa que não quer. Mas até então, Clodoaldo, sem rio não adianta vara, não adianta jeito de pescar. Não dá para pescar, né? Eu quero aproveitar essa oportunidade aqui, inclusive, para falar sobre isso. Porque quando se critica aqui essas bolsas, não se mostra também lá nesses sertões, onde essas bolsas estão sendo utilizadas. Lá, André, tem muita formação de cooperativas. Até há pouco tempo atrás eu vi, inclusive na televisão, cortadores de cana que estão fazendo bordados. Quer dizer, então, lá eles estão tentando também incrementar isso. Agora, o que precisa se entender é que durante 500 anos de Brasil, hoje está se dando uma atenção para aquela população. Antes, embarcavam nos caminhões, que eram os pau de arara, trazia para São Paulo e despejava lá na rodoviária. Hoje tem diversos programas a nível de Nordeste, a nível de sertão de Nordeste, onde está se desenvolvendo diversos tipos de cooperativa, inclusive dentro do Amazonas. Então, ainda tem que dar esse peixe. Por quê? Vai demorar para esse pessoal também ter esse aprendizado total e que essa cadeia, vamos dizer assim, ela desenvolva rapidamente. Você não dá partida num motor e já sai acelerando e cantando pneu. Ele tem um tempo. E esse tempo, eu tenho certeza que esses trabalhadores lá que recebem essa ajuda, eu tenho certeza que os filhos deles vão conseguir ressurgir das cinzas. Vão conseguir. Mas é um tempo, tem que ter o tempo. Agora, tem muita gente emburrada também, fazendo biquinho, porque eram pessoas que recebiam do governo e aí devolviam para a população em conta-gotas. A gente sabe que tinham, aliás, até hoje existem os donos de muitas cidades, não, Clodoaldo? Bem. Empresários, políticos,
grandes produtores que recebiam muitos e muitos recursos federais, recursos estaduais, e aí na propriedade dele tinha água. E aí ele fazia política dando um balde d'água para o cidadão. Todo dia você vem aqui e busca um copinho d'água, tá? Não é para levar um balde não, é só um copinho. Então o cara tinha que ficar em volta daquele tanque ali, porque a sede ia ser muito grande. São os coronéis, né? E eles eram considerados beneméritos, ganha título de cidadão, paim, vira até batiza o filho do cidadão. Padrinho, honra ao mérito, a Gran Cruz não sei de quê, a Gran Estrela não sei das quantas. São os beneméritos ainda. Mas nós estamos passando por essa transformação e eu tenho certeza absoluta que essa transformação vai continuar e essa população vai ter a chance que ela merece. Enquanto isso, o movimento sindical, apesar desse novo Congresso mais conservador, a luta continua. A luta continua, né? Nós temos que continuar, nós temos que defender essas bandeiras que a gente já vem defendendo há muito tempo. A discussão de não acabar com a CLT, não adianta vir com essa conversa que o movimento sindical não aceita. Esse neoliberalismo, que não se fala mais, que está escondido aí dentro da garganta de alguns, não adianta vir que a gente não vai concordar. Então, nós vamos lutar, nós vamos brigar e vamos para frente. Entendeu? O povo vota nesse pessoal, a gente já sabe quem são, mas a gente vai estar atento a isso e mais uma vez nós vamos brigar. Maravilha. Muito obrigado pela presença, Clodoaldo. Um grande abraço. Eu que agradeço, André. Mais uma vez, parabéns, tá? Parabéns pelo seu programa, pela sua coragem, pela sua vontade de estar defendendo os trabalhadores. Ela voltou. Daqui a pouquinho, a Regina dos Sim Comerciários conosco. Mas antes, preste muita atenção nos profissionais da semana. Voltamos com o Fórum do Trabalhador, matando saudades da Regina Pessotti. Aliás, a Regina esteve com vocês, eu que estive longe. Olá, Regina, tudo bem? Tudo bem, um prazer estar novamente com você aqui. Não que tenha sido ruim a sua ausência, né? Porque com o Jean também trabalhamos muito bem. Mas é sempre bom rever os amigos e com essa capacidade que você tem, né, André? Isso nos deixa bem à vontade. Maravilha, eu quero que você ouça uma matéria da Rádio Web que fala sobre o Sindicato dos Tabacos do Rio Grande do Sul, que fez um trabalho muito bonito de redução de trabalho infantil. Vamos à reportagem. O número de crianças e adolescentes envolvidas com o trabalho infantil recuou 10,6% no Brasil em 2013. Segundo o Instituto de Geografia e Estatística IBGE, no ano passado, havia 3,2 milhões de trabalhadores de 5 a 17 anos, o que representou uma redução de 379,8 mil crianças e adolescentes no trabalho infantil em relação a 2012. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, o PNAD. Em 2012, a queda percentual mais relevante foi no grupo com 5 a 9 anos de idade, menos 21,6 mil crianças trabalhando. Segundo a gerente da PNAD, Maria Lúcia Vieira, esse número vem decrescendo ao longo dos anos e um dos fatores é o incentivo para a atividade escolar. A questão da fiscalização desse trabalho infantil também contribui para a redução dessa faixa etária de 5 a 13. A própria questão do incentivo e da percepção da importância da escolarização, da disseminação dessa informação. A cadeia produtiva do tabaco é o único setor na agricultura a exigir o comprovante de matrícula dos filhos dos agricultores e o atestado de frequência escolar para a renovação dos contratos entre empresas e produtores. Há 15 anos, o Sindicato Interestadual da Indústria do Tabaco, o Sinditabaco, promove campanhas
campanhas de conscientização do trabalho infantil. Conforme o presidente do Sinditabaco, Iro Schink, um dos projetos que vem surtindo efeito e afastando mais as crianças e os adolescentes do trabalho infantil é o programa Crescer Legal, que só em 2013 já atendeu mais de 160 mil famílias no meio rural. As empresas, por sua vez, ao fazerem os contratos de compra e venda de tabaco com os produtores, eles exigem dos mesmos a apresentação do comprovante da matrícula escolar e, no final do ano, o atestado de frequência escolar, onde é exigido aquele mínimo que é exigido pelo próprio governo. Então, essas atividades que nós temos feito aí, no caso específico da cadeia produtiva do tabaco, tem gerado aí realmente resultados muito promissores. De acordo com o Schink, o trabalho que o Sinditabaco realiza para o não uso da mão de obra infantil foi reconhecido como exemplo pela Organização Internacional do Trabalho. De Porto Alegre, Vanessa Schneider. Muito bem, olha, reduziu bastante, mas mesmo assim o trabalho infantil preocupa no Brasil. E a Regina participa de algumas atividades, já esteve aqui no programa dando cartão vermelho ao trabalho infantil. Fale mais sobre o tema, Regina. Nós nos preocupamos muito, realmente, né? Porque nós temos absoluta certeza que lugar de criança na escola. Criança precisa de uma formação educacional mesmo, porque é ela que vai dirigir o nosso futuro, né? Ela que vai dirigir o futuro do nosso país. Então, ela precisa de uma formação religiosa, de uma formação, obviamente, educacional. Então, essa criança precisa de escola. Então, no caso do Sindicato dos Empregados do Comércio do Estado de São Paulo, já está sendo feito a escola da comunidade. Então, no Vale do Ribeiro, foi criado, juntamente com o sindicato, esta escola onde a sociedade se uniu para proibir realmente, ninguém explora, ninguém contrata mesmo mão de obra infantil, e essas crianças têm a oportunidade de, depois do horário escolar dele mesmo, o horário que ele tem que cumprir, obviamente, ali para passagem de ano, ele vai para a escola para fazer os deveres de casa, a recreação, para trocarem experiência, até receita mesmo, comida caseira, eles aprendem a fazer. Então, funciona assim, a mãe que está trabalhando, que não tem tempo, mas que tem alguém que possa acompanhar essa criança, ela vai voluntariamente nessa escola e ela automaticamente consegue manter essa criança acompanhando no dever escolar e acompanhando na educação mesmo familiar. E isso tem dado muito certo mesmo, porque realmente a formação da criança necessita de educação. E essa educação ela tem que ser acompanhada, né, dos primeiros passos, sempre por alguém da família e alguém da sociedade que tem essa intenção. A federação já trabalha muito bem com isso e nós sempre falamos que lugar de criança mesmo é na escola. Trabalho infantil realmente é cartão vermelho. Aliás, nós vivemos uma época em que era bonito. Você colocava o seu filho para trabalhar, o pai achava bonito, achava que vai virar homem, mas na verdade era o capital que já estava explorando, inclusive aquele menor, estava deixando de contratar o pai, deixando de contratar a mãe, colocando uma criança para trabalhar. Era a mais intensa e cruel exploração. Quantas crianças perderam a vida, perderam a saúde, perderam membros, chegaram na maioridade sem qualificação e aí ficaram sofrendo no mercado de trabalho. A visão contemporânea é que a criança seja criança. Ela pode brincar, pode estudar e aí sim ela vai se preparar para um mercado que vem à frente. É isso mesmo, Regina? Não, exatamente, né? Antigamente, quando nós entendíamos que a criança podia trabalhar, normalmente ela era acompanhada dos pais, né? Porque ela fazia parte de uma agricultura familiar, ela estava acompanhada com os pais e não tinha essa exploração. Mas com essa mudança toda de comportamento social, que creio que nós temos que rever de alguma forma agora, obrigando a criança para a escola, obrigando não exploração mesmo, a sociedade unindo, como o Sindicato dos Tabacos, eu acho isso importantíssimo, porque hoje, muitas vezes, essa criança está sendo explorada então, pelo capital com salário mais baixo, mas também explorada por um familiar. Né? A estrutura familiar deu assim uma distanciada de um objetivo aí de coisa, nem muito tempo não, coisa de 40, 50 anos, deu uma mudança do comportamento social.
Então, no meu caso, eu pude dizer que eu comecei a trabalhar muito cedo, mas eu era acompanhada dos meus pais. Então, em nenhum momento eu senti essa exploração. Eles estavam comigo, os meus amigos estavam trabalhando. Hoje, depois com essa mudança toda desse comportamento, nós observamos que muitas vezes os pais estão em casa alcoolizados, drogados, e essas crianças sendo exploradas. Então foi uma mudança de comportamento, assim, na verdade, social mundial, e que agora está sendo revisto. Então, e com esse passar do tempo, a sociedade, ela perdeu assim, ela não se indignou mais com tudo isso. Então era normal essa criança estar trabalhando e esse pai estar vagando. Então, isso chegou a um ponto de não respeitar mais, onde nós tivemos que unir os movimentos sociais, nós tivemos que unir a sociedade, o próprio poder público com essa coerção para estar corrigindo e colocando agora realmente cada qual onde realmente deve de estar. E nós ainda batemos nessa tecla, que a criança necessita desse acompanhamento escolar, desse acompanhamento familiar, para que não seja realmente explorada, porque com certeza ela vai administrar daqui para frente o nosso país, vai administrar uma sociedade, para isso ela tem que estar preparada. Regina, nossa produção recebeu uma pergunta, já que estamos falando do Dia das Crianças, falando de crianças, dia 12, domingo é Dia das Crianças, a nossa produção recebeu uma pergunta, dia 12 é feriado e é domingo. E tem alguns shopping, algumas empresas do comércio que trabalham. Existe uma negociação especial para pagamento desse dia, do dia 12 de outubro? Sim, ele é considerado, apesar de domingo, ele é considerado feriado. Então é negociado em convenção coletiva que tem uma bonificação que é paga juntamente com o salário do mês, referente a esse dia de trabalho. E também nós normalmente orientamos as empresas que não há necessidade de trabalhar com um quadro completo, né? Então respeita, obviamente é dia de Nossa Senhora da Aparecida também, então respeita as pessoas que não vão trabalhar nesse dia, que não podem trabalhar, ou que tenham crianças que possam ir divertir-se em praça, no caso do nosso clube também, que é feito uma festa para ela. Então normalmente nós apelamos para o bom senso desse empregador, de estar colocando mesmo para esse empregado a disponibilidade de ele vir trabalhar ou não. Porém, se ele trabalhar, ele tem um plus no salário dele que é referente ao trabalho nos feriados. Regina, novidades, negociação, convenção coletiva, o que vem de bom para os comerciais? Pois é, né? O comerciário, na verdade, a data base dele é 1º de setembro. Então, nós estávamos numa negociação assim, exaustiva com relação ao aumento salarial, que depois de 12 meses nós precisamos de repor essa perda salarial. E depois de muitas discussões mesmo, de várias reuniões com o sindicato patronal, que é o que representa, obviamente, o empregador, nós chegamos a um denominador comum, que foi a negociação, aliás, muito boa mesmo para os comerciários, que nós vamos ter um reajuste agora, já com retroativo a setembro, de 8,5% para quem ganha os pisos salariais dos comerciários e 8% quem ganha acima do piso. Então, ele tem o direito de receber já este mês o seu salário reajustado em 8,5%, recebendo a diferença já do mês de setembro. Se ele teve de férias, ele também faz jus a essa diferença. Então, a correção salarial, 8,5% para quem ganha até o piso, e 8,5% e 8% para quem recebe acima do piso. Regina, agora há pouco nós falávamos com o Jarbas Cafola, repercutindo a greve dos bancários, que também chegaram a um reajuste de 8,5%. E lá nós refletimos como os banqueiros ganham dinheiro nesse país e mesmo assim choram. No comércio e numa cidade como Ribeirão Preto, que vive basicamente de prestação de serviço e de comércio, apesar de uma pequena refração, os comerciantes, os empresários tiveram muito lucro. Foi difícil sensibilizá-los da necessidade de partilhar isso com o trabalhador, que é aquele que possibilita que o lucro seja materializado? Olha, foi muito difícil, sim, porque normalmente eles têm como meta, né, como ideia, eles partem do princípio de que tem que repor somente a inflação. E é uma inflação que normalmente ela é hiperdiscutível, né, uma inflação medida de 6,56% e era a proposta inicial das nossas negociações. Porque eu não sei aonde que eles conseguem entender que o salário do empregado é despesa.
Então, eles não querem repor mais do que a inflação medida no ano. Nós discutimos bastante. E como você colocou, o comércio de Ribeirão Preto, ele é realmente pujante, é uma cidade assim, do interior que trabalha com compra e vendas. E nós sabemos que está aquecido, né? Já visto os números de shoppings que nós temos aqui, né? O comércio de 24 horas também, que é bastante comum aqui. Então, o que acontece? Foi sensibilizado no sentido de que o empregado melhor remunerado, ele trabalha com mais qualidade, ele trabalha satisfeito e, obviamente, isso retorna para a própria cidade, né? Pode ver que você já observou um movimento maior nesses dias em todo o segmento do comércio de Ribeirão Preto, por conta desse dinheiro que está sendo injetado, dessa diferença salarial e dessa reposição salarial. E no comércio também tem uma particularidade, André, que está voltando, por incrível que pareça, o comissionamento, né? Já tem umas grandes lojas do varejo que já voltaram a pagar a comissão, porque até então eles não sei de onde tiraram, deixaram de pagar comissão para o vendedor. E o vendedor sem comissão, ele não é estimulado. Obviamente, ele recebe um prêmio por uma meta, ele não é estimulado. Mas essa semana eu estive com uma grande loja de varejo que fiquei feliz quando a vendedora acabou de atender e disse assim, olha, eu me chamo tal, a senhora voltar me procura. Aí eu cheguei até a vendedora e perguntei, por que você identificou o seu nome e outras vezes você não fazia isso? Ah, porque agora nós temos comissão. Então, eles estão se identificando. Então, o vendedor mesmo do comércio, do varejo, voltou a ter a se identificar, porque ao retornar o cliente vai procurar ele, porque ele não vai fazer parte mais de um prêmio, e sim de uma comissão que vai melhorar o salário dele. Então, isso eu achei muito feliz, vi que é uma mudança realmente de paradigma, mas voltando à origem, que nós, vendedores, nós trabalhamos assim, motivados. E motivados como? Motivados com o nosso comissionamento, porque o nosso salário no final do mês, ele é melhorado de acordo com as nossas vendas, né? Então, nós não queremos prêmio, nós queremos realmente a comissão em cima do produto que nós formos vender. Então, isso está voltando às origens da venda comissionada e com certeza vai melhorar muito mesmo, tanto para os trabalhadores como para a cidade, até nesse atendimento mais personalizado. Que todo consumidor, todo cliente gosta. Lá deixar um recadinho para você, comerciário. Todo cliente gosta de ser recebido dessa forma, né? Você é um amigo dele, você está conseguindo ele vencer um sonho, você está fazendo uma venda que vai deixar ele feliz. Né? E se você conseguir fazer uma venda adicional, com certeza você vai ficar feliz. Que isso soma no final do mês como uma verba extra para ele, né? Um salário extra para ele. E automaticamente fica até mais fácil para daqui 12 meses nós fecharmos novamente o salário. Isso é muito importante, por isso que eu gosto de ser comerciária, exatamente porque a gente consegue fazer o nosso salário até o final do mês, né, com as nossas vendas. Estamos no mês de outubro e o programa Fórum do Trabalhador participa da campanha Outubro Rosa. Atenção você mulher, preste atenção, se você é uma mulher de peito, preste atenção nessa propaganda. Proteja-se contra o câncer de mama. A mamografia é um direito de toda mulher a partir dos 40 anos. Consulte um mastologista. Três, dois, um. Muito bem, voltamos. Que propaganda legal, né? Você, mulher, então, viu a dica? Tem que fazer exame anual, tem que tomar muito cuidado, tem que se prevenir. E a Regina, além de mulher, é uma sindicalista e o Sim Comerciários está envolvido no Outubro Rosa e na prevenção ao câncer de mama. É isso, Regina? Não, exatamente. O Outubro Rosa é somente assim, para fixar uma data de que nós temos essa preocupação feminina, principalmente com o câncer de mama.
porque mata milhares de mulheres. E nós sabendo que detectando precocemente, ele é 100% de cura. A cura é certeza. Então, não se descuidem, faça o seu autoexame, se sentir dúvida, faça a sua mamografia, se sentir dúvida, procure um profissional de saúde para isso. Inclusive, esse ano no Miss Comerciária, nós trabalhamos muito com isso, né? Tivemos depoimento de jovens que estão multiplicando essa informação e, por favor, companheiras, não se descuidem, porque ainda o câncer é a doença que mais mata e que mais acomete mulheres dos 13 aos 60 anos. Então é um autoexame muito fácil, uma mamografia se sentir dúvidas e um profissional de saúde que vai realmente cuidar de você para que nós possamos realmente viver essa longevidade, mas com qualidade de vida e com saúde. Muito bem, esse é o seu Fórum do Trabalhador, o seu encontro semanal aqui na Tati TV, toda quarta-feira às 19 horas. Horário alternativo aos sábados, às 13 horas e 30 minutos. No rádio, o nosso encontro é no AM 590 da Rádio 79. De segunda a sexta, temos um boletim especial, às 9 da manhã. Aos sábados, 1 hora de música, informações, prestação de serviço e tudo sobre o mundo sindical. Sábado, 8 horas da manhã. Muito obrigado pelo seu prestígio. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue sempre conosco. Aqui no Fórum você tem a informação que você precisa. E não se esqueça, consulte sempre o seu sindicato. Você tem direitos e ele está pronto para defendê-los. Até o próximo Fórum do Trabalhador.